Bom dia. Nós queríamos saber os projetos assim que estão relacionados com o Bugi. Projetos que estão relacionados com a Feira do Bugi. É assim. Já foram feitos ou desenvolvidos alguns ao longo do tempo. Só que agora, e deve ser já do vosso conhecimento, temos um com financiamento externo. Portanto, ou seja, isto quer dizer que ao longo do tempo o Serviço do Parque Natural tem por obrigação conservar estas espécies, mas depois existem aquelas, que é o caso, já com certeza sabem, do lobo marinho e outras que precisam de um cuidado especial, porque elas são vulneráveis, porque elas não estão em bom estado de conservação, então temos que dar um bocadinho mais de importância ou alocar meios para. Neste caso, temos um projeto que está a decorrer desde 2006 e vai até 2010, de financiamento externo da Comunidade Europeia, projeto Life Natureza, que, pronto, no fundo, o que é que vamos esperar deste projeto? Ter dinheiro para, no terreno, montar um esquema de monitorização e de acompanhamento desta espécie. Para no futuro, e projetos de conservação não se esgotam nunca ao financiamento, portanto, serão para o futuro. Enquanto a espécie, o seu habitat, necessitar da nossa intervenção, nós andaremos ali. A sua distribuição a nível mundial da Feira do Bugi? A Feira do Bugi, a sua distribuição a nível mundial é muito restrita. Ou seja, agora está no Bugi só. E isto com certeza é uma novidade, porque será uma espécie endémica daqui. Ela, de momento, ou até agora, havia assim uns indícios que seria diferente de Cabo Verde, mas ocorria aqui e em Cabo Verde. Portanto, temos a da Madeira só aqui na Madeira, tínhamos esta, a Terra do Mafé, em Bugio, e Cabo Verde, em 4 ilhas. Fizemos um estudo de genética o ano passado, fomos a Cabo Verde, buscar sangue, já tinha sido feita uma primeira expedição que não deu certo. O ano passado tentamos trazer, conseguimos fazer e provamos que realmente é uma espécie diferente. O que leva a que esta espécie tenha agora, pronto, elas são sempre importantes, mas agora como está mais restrita, está como a da Madeira, agora está ali só, portanto ainda é uma obrigação maior, porque só tem para aí 200 casais, menos de 200 casais, e esses é tudo o que existe em todo o mundo. Quais as características específicas do seu habitat? Características específicas do habitat. É sim, vocês devem também saber um bocadinho das aves marinhas, o que é que acontece. Passam, em geral, meio ano no mar, dormem, comem, tudo, que é um bocadinho assim, não querem terra para nada, mas depois precisam, infelizmente, colocar o seu ninho. Colocar o ninho, fazer o seu ovo, colocar o ovo, fazer um ninho, fazer um buraco, qualquer coisa. E aí precisam de terra. As cagarras e outras são mais práticas, entre aspas, ou seja, chegam-se a uma cavidade ali na orla costeira, e em qualquer sítio um bocadinho com um buraco aqui e ali, elas são muito mais, desenvolvem o seu ninho em qualquer sítio. Ao passo que as pterodromas, o grupo das pterodromas é um grupo muito específico, que é o caso da Madeira, desta, que em geral não se dão muito ao nível do mar. Quando elas chegam a um sítio, como é o caso do Bugi, que tem 400 metros de alto, se vão ao Pico do Arieiro e vêm outra que está a 1000 e tal metros de alto, são específicas nisso, e em todo o mundo é assim. Elas tendem a ir para as zonas mais altas. A zona mais alta, não muito junto ao mar. E depois, porque, possivelmente, e é com certeza, a hipótese de ter solo para escavar o ninho, que é diferente das outras. Portanto, elas chegam a fazer ninhos com 2 metros de fundo, ou mais. Ou seja, vão escavando, e precisam de um solo fofo, para que isso aconteça, em rocha não conseguem fazer, e que fiquem um bocadinho escondidas penso que é da claridade e de outros. Pronto, elas gostam mesmo de ter um espaço bem confinado e escondido, que não acontece com as cagarras e outras aves. Ao longo dos anos, a população tem tendido a aumentar ou a diminuir? Assim, com certeza, ela vai estar assim durante muito tempo, historialmente, e sabemos o que é que aconteceu aqui e em todo o lado aconteceu, e ainda acontece, há a revelia da lei, que é, por exemplo, a cagarra, sabem que alguém ainda faz uma sopa de cagarra. Hoje em dia já não, mas conta-se muito a sopa de cagarra e assim. E estas aves, com certeza, no mesmo levar, como aconteceu uma grande matança, grande mortandade das selvagens em termos de cagarras, tudo o que aparecesse noturno, com certeza também ia. E ali no Bugio passou-se com certeza isso, mas de uma forma bem clara, porque vê-se pelas encostas, até tem aqueles aparatos todos para ver, depenavam as aves, traziam tudo. E esta ave durante muito tempo foi perseguida, com certeza, e o seu efetivo diminuiu, também com a perda de habitat, porque no fundo ela está numa ilha que é muito íngreme, só tem um patamar em cima, pequenino, um planalto relativamente pequeno para o tamanho da ilha. Tinha coelhos, que neste projeto tentamos erradicá-los e, em princípio, sim. Tem morganho, todo este predador, a tentar lhe tirar, roubar espaço. É natural que a população começasse a regredir. E agora, com os nossos cuidados, ela está, pelo menos, parece que, em termos do que... Mas a população ainda é frágil, entre aspas, é vulnerável, tem para aí 200 casais, não podemos andar a... Portanto, agora, sem os predadores, sem o homem,
que é um predador bastante complicado, aí sim é bem provável que ela agora comece a estabilizar e a crescer. Como se processa a reprodução e quais os locais em que pode ocorrer? Portanto, a reprodução processa-se também. Uma característica das aves marinhas plásticas. Quando se fala em marinhas plásticas, vocês não confundam com costeiras, como por exemplo uma gaivota, que isso é sempre costeira, é oportunista, tem 2, 3 ovos, 4, vamos tirando ovos, ela é oportunista. No caso das marinhas plásticas, elas têm uma característica muito complicada também para elas, que é um único ovo. E elas investem tudo um ano, durante um ano só põem um ovo. E elas investem todo aquele investimento parental, de serem vem um, sai outro e não abandonam o ovo, exatamente porque é um investimento, lá se vai um ovo, lá se vai um ano de reprodução. Além disso, só ao fim de 5 a 6 anos elas são reprodutoras. Portanto, estão a ver que estas populações não podem crescer exponencialmente. Elas têm todo um grande entrave, quer dizer, elas tanto lutam, tantos anos para serem reprodutoras, ainda depois têm um ovo. Se acontece qualquer coisa, é um ano perdido. Portanto, estas espécies são muito... Daí que em todo o mundo existem muitas ameaçadas, vulneráveis e por aí abaixo, exatamente por estas condições. Mas a reprodução processa-se. Elas voltam para a terra, portanto, eu falo no Bugio, em maio, junho. Começam a chegar as primeiras, fazem a limpeza do ninho, porque elas são fiéis aos ninhos. O casalinho chega, limpa o ninho, acasala e volta ao mar. Cerca de um mês. Êxodo pré-postura, ou seja, não precisam estar em terra, já têm o ninho limpo, não vão gastar energia para estar em terra e mar. Estão lá, alimentam-se muito bem, em zonas distantes, não é? Depois voltam à terra, colocam o ninho, vão-se revezando entre eles, o pai e a mãe vão-se revezando neste caso ainda não é a alimentação do juvenil, mas a chocar o ovo, e um vai se alimentar e o outro fica em terra. Isto durante cerca de até 50 dias, nasce o juvenil e fica 3 meses. Portanto, estão a ver que é um crescimento também muito lento. 3 meses os pais estão ali, estão a ver uma gaivota e outra, é um instante, quer dizer, meia dúzia de dias está ela pronta a sair. Aqui não, são 3 meses. 3 meses aquele juvenil nascer, crescer, alimentar, tanto investimento parental para no final sair. E depois, no final, até tem o azar de ter um predador à porta e acabou-se todo este investimento. Portanto, é um trabalho árduo destas espécies realmente, porque elas investem muito e muitas vezes não dá certo. Em que se baseia a alimentação da freira do Bugio? A alimentação da freira do Bugio, com ave marinha, são peixinhos, são os cefalópodes e são, pronto, no fundo, vocês conhecem polvo e esse grupo de animaizitos, portanto, marinho. Quais as principais características morfológicas da ave? Morfológicas é uma avezita escura, ou seja, como para uma ave, isto como nos insetos, como nas borboletas, se é noturno não precisa ter cores. Não precisa de ser atrativo. Portanto, uma borboleta noturna é esbranquiçada ou castanhinha, uma diurna tem lindas cores. Assim nas aves também tem um tentilhão, é bonitinho, um canário. Uma ave marinha precisa ser o mais discreta possível e até se confundir com o mar, com o reflexo, é muito bom. Que é escura em geral por cima e branca por baixo, portanto em termos de mar. Ela tem o peito e a parte do abdômen branco, com um gesto cinzentinho branco. Depois eu estava a olhar para ver se tinha alguma fotografia aqui, que é estilo esta, portanto esta aqui é da madeira, mas este tipo isto assim, que eu posso, entretanto, já vos dar aqui uma fotografiazita dela aqui, que se quiserem, portanto é este assim, estão a ver? Portanto, tem peitinho claro, cinzentinha, tem um bico bastante robusto, claro, para o que é, escalda bastante o ninho e tudo mais, tem que ser muito robusta, e tem aquelas narinas características de uma ave marinha, portanto tem a sua desalinizadora nas narinas.